Olá, eu sou Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Entre os grandes gênios da história, nós temos um nome chamado Sigmund Freud. E não foi só em um único aspecto que o Freud foi genial. Ele foi genial na psicologia a ponto de mudar muitas coisas, reescrever conceitos, melhorar a psicologia de forma que outros jamais fizeram antes dele. Só que ele era tão gênio em psicologia quanto era em um lado um pouco mais sombrio, digamos assim. Ele também era um gênio nas dinâmicas do poder. Ele não era um gênio carismático, muito pelo contrário, ele foi um gênio do anticarisma. Sabe o que o Thomas Shelby faz? Rosto fechado e inteligência máxima? Se você é um entusiasta das leis do poder, sabe que eu disseco o livro das 48 leis do poder aqui no canal, o livro do Maquiavel também, entre outras coisas, que serão importantes para você perceber no Freud o que eu vou citar aqui. Não esquece de deixar nos comentários Thiago conta comigo e de se inscrever nesse canal. Hoje em dia uma boa parte das teorias do Freud já foram refutadas e não existe problema algum até aí. Afinal, muitos cientistas geniais ao longo da história também tiveram suas teorias refutadas em algum momento, uma que outra aqui e lá. Só que o Freud contribuiu muito mais do que as teorias dele foram refutadas. Só que é surpreendente que o domínio intelectual que o Freud foi capaz de produzir se assemelha ao Aristóteles na filosofia. Porque veja bem, em algum nível, tanto o filósofo quanto o pai da psicanálise produziram os mesmos efeitos sobre as pessoas. Efeito de fazer as pessoas acreditarem que eles estavam extraordinariamente corretos no que diziam. Embora, é claro, a abordagem do Freud não fosse tão científica pelo que se comprovou. E se você parar para pensar, o Freud não estava em uma época medieval, já existiam métodos científicos bem legais para verificar as coisas e ter certezas absolutas. O pai do método científico, o Galileu, faleceu em 1642, ou seja, a gente tem mais de 200 anos de métodos científicos até chegar no Freud. O psicólogo e professor Martin Seligman, criador do conceito de psicologia positiva, disse que a abordagem do Freud em relação à ciência era ir muito além de evidências. Ele diz, abre aspas, as especulações do Freud foram construídas sobre muito pouca observação e um uso muito livre da imaginação, fecha aspas. As palavras do Seligman equivalem a dizer que o Freud era um mentiroso. Esse mesmo professor, o Martin Seligman, tem muito mais dados para basear suas pesquisas e ele diz que a teoria da infância do Freud é carente de dados e é inútil. Agora me explica como que o Freud basicamente virou a maior referência quando se fala em psicologia e teve tantos discípulos fiéis com tão pouca ciência e evidências. Primeiro porque de fato sim, ele era um gênio na psicologia, algumas das coisas que ele percebeu foram realmente notáveis, mas em segundo plano, todo esse sucesso dele se deve à genialidade dele em adquirir e manter status, poder e autoridade. O Freud tinha 4 elementos que faziam ele ser quem ele foi. 1. Carisma sombrio ou anticarisma. Ele era aquele tipo de pessoa que dizia, eu não ligo pro que tu pensa, eu tô certo, acredita em mim e me segue. E muitas pessoas iludidas pela certeza de que o Freud tinha razão, seguiam ele. Ele foi o tipo de pessoa que se precisasse demitir alguém que contrariou ele, ele faria isso sem se preocupar. Tanto é que ele rompeu com seus melhores alunos, o Alfred Adler e o Carl Jung. Ambos são ex-alunos dele e desenvolveram teorias alternativas às dele. Terceiro, o Freud também fez alianças de poder. Os discípulos de Freud criaram um comitê secreto para defender ele e a escola psicanalítica original. Os membros desse comitê prometeram não fazer qualquer desvio público da teoria psicanalítica do Freud antes de discutir com as pessoas. Então podemos supor que o Freud orquestrou, apoiou ou pelo menos encorajou o comitê secreto para proteger o seu poder. 4. Basicamente ele dirigiu as pessoas para o domínio dele. Ele não estava tão 100% interessado
assim, na verdade absoluta e no avanço da ciência. Ele estava interessado nisso sim, é claro, mas grande parte dos interesses dele também era dominar o seu campo de atuação. O Nicolau Maquiavel diz que é melhor ser temido do que amado. Agora, se você fosse um estudante do Freud, sabendo do jeito que ele age com as coisas, você teria coragem de discordar dele? Ou talvez até mesmo se atrevesse a criticar o seu método como incorreto? Milhares de pessoas não fizeram isso. O Freud com certeza ganhou fama de gênio e com certeza teve todo o mérito suficiente para isso, mas fica a questão, será que a genialidade dele trabalhava a serviço da ciência ou para atingir alguns dos seus objetivos pessoais de poder? Discuta nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos, custa R$ 2,99. Na tela final de vídeo você vai ter algumas recomendações de vídeo e playlists.